Eu fui convidado aqui pelo Marcelo para falar a verdade. E o início é um pouco preocupante. Falar qual é a situação atual que a gente se confronta, inclusive o mercado que se confronta. Tem sinais empíricos já de retomada, mas cuidado. Pelas cabeças brancas que eu vejo aqui, como a minha, a gente lembra do termo voo de galinha. Então, essa é minha grande preocupação, que as pessoas não estejam conscientes e, como estão diante de uma eleição, que, outra vez, a sociedade brasileira embale-se em falsas promessas populistas, e não só de esquerda. De esquerda, a gente vai ouvir agora o que é que a gente herdou desse populismo da nova matriz econômica, mas, felizmente, está sendo rasgada a Constituição cidadã, que foi, digamos, a força motora que causou toda essa derrocada de assistência, de falsa assistência social, que nos faz lembrar Lincoln. Você pode ajudar as pessoas, né? Mas se elas não fizerem por si o que elas devem fazer, tá certo? Ninguém vai ajudar elas. E a sociedade brasileira não fez o que tinha que fazer. Eu espero que agora, né, com essa retomada, com a lição que a gente tomou, principalmente de uma sociedade endividada, isso faz, eu acho que um século, que a sociedade brasileira não tinha crédito. As famílias de classe média, baixa, hoje em dia, estão endividadas. Não é só pessoa jurídica, não, e vou mostrar para vocês o nível de recuperação judicial das pessoas jurídicas. São as famílias, essas 13 milhões de pessoas, que bota o multiplicador aí, dobra isso para 30 milhões de cidadãos, estavam endividadas com 30%, 40% da renda, da massa salarial. E isso pode acabar respingando, felizmente, não tanto para os bancos cooperativos, mas nos bancos médios já estão sentindo isso gravemente, não só da pessoa jurídica, mas das pessoas físicas, né? Bem, vou começar a palestra. Ok, vamos começar. Você já deve estar cansado hoje de tabelas, de palavras. Eu vou tentar ser mais... Como eu me perguntando, Natan, o que é que você é hoje? Eu digo, bem, eu sou um empresário, mas eu estou candidato a intelectual já há 20 anos. Ou seja, aprendi alguma coisa. Vi uma série interessante. Eu li no livro agora, que o Irapã me chamou a atenção, de uma palestra que eu dei aqui em 2009. Gente, foi exatamente... eu estava com um papel na mão. Desculpa. Não sei se você lembra, Marcelo, eu mostrei... Gente, isso aqui é o maior patrimônio que eu tenho na vida. Eu ganhei muito dinheiro com inflação no mercado financeiro, com câmbio, etc. e tal. Mas esse aqui é uma fita métrica de medir eficiência, produtividade, tanto do empresário como do governo. E, infelizmente, eu tinha razão, tentaram rasgar isso outra vez. E esse é o passivo que a gente tem para pagar daqui por diante, tá certo? A inflação chegou a 12%. Hoje, esse ano, a gente deve fechar com 3,1%. Mas 12% para quem tem moeda, para quem tem dívida, ele tem que parar com inflação de 12%, de pagar a escola, de pagar, de não ir ao teatro, de não ir ao dentista, né? De não pagar o plano de saúde, correr para o INSS e quebrar o INSS como está hoje, né?
porque 30 milhões de brasileiros acabaram com o plano de saúde, causando uma crise. Mas vamos começar a palestra. Eu vou começar com o cenário internacional. Vocês podem ver a estabilidade que a gente tem entre países. A China é fora da curva, né? Mas é um crescimento ponderado desde 2016, os Estados Unidos crescendo 1,6%, 2%. O Trump está tentando crescer mais, com promessas aí, não é tão parecidas com o Lula, mas de diminuir imposto, dar incentivo à indústria, aumentar a competitividade, para ganhar da China, que ganhou muita competitividade, né? Mas ele está tentando. Eu não sou tão otimista que ele vai conseguir, não. O euro 1,7%, a Inglaterra 1,6%. E o grande recado que eu tenho para dar para vocês, quer dizer, é um crescimento mundial deve diminuir agora, porque tanto a Europa, a União Europeia, como os Estados Unidos, não sei se vocês lembram, ambos irrigaram o mercado com plano keynesiano, com trilhões e trilhões de dólares, né? O Bernanke tentou enxugar um pouco, estão enxugando, mas ainda existe um resíduo muito grande de dinheiro keynesiano, que eles irrigaram as economias para a retomada do crescimento depois da crise de 2008. Tanto a Europa como os Estados Unidos, eles estão enxugando essa liquidez, mas o cenário para o Brasil é muito favorável. Desde que a gente faça o dever de casa, e o Brasil não tem poupança para crescer, esse pessoal lá de fora está aguardando que haja uma estabilização, que eles olhem o horizonte para depois de 2018 e se preparem, viu? Se isso ocorrer, é o meu cenário pessimista. É o que eu vou tentar passar para vocês, né? Mas tem um cenário, que eu diria 30%, 40% ainda, da volta do populismo no Brasil. Se vocês olharem as pesquisas de opinião pública hoje, eu não trago dinheiro para este país chamado Brasil. Não trago. O investimento, gente, está muito pequeno e, sem investimento externo, o Brasil não cresce. Não temos poupança, não temos capacidade de crescimento. Por quê? Porque 72% da poupança financeira no Brasil, 72%, é para financiar o déficit público. Ou seja, de 100 bananas, se tem alguém comendo 72, as 28 bananas vão custar caro. Portanto, o Brasil sempre, né, com esse nível de tributação que tem, o tamanho do Estado não cabe na economia brasileira. Isso, inclusive, é o Estado de Goiás. Eu alerto vocês. Isso, inclusive, é o Estado de Goiás. O recado não é muito otimista, mas ele é muito otimista se a gente continuar fazendo o dever de casa que eu vou mostrar. Continua. É o cenário internacional, é taxa de desemprego recuando, crescendo, os níveis de preço nos países industrializados estão caindo muito grande, muito forte. Não só porque o crédito é barato, mas por causa da revolução industrial via informática, ou da informática, e seu respingo na mecanização, robotização e aos ganhos de eficiência. Gente, se vocês vão comprar hoje um televisor de 50 polegadas, de 40 polegadas, 40%, 50% mais barato, não só em dólar, em reais também. Isso vai continuar. Esse foi o grande salto que a economia brasileira deu nos termos de troca. Por quê? Porque aquele paizinho chamado China e Índia consomem 48% a 50% das commodities no mundo e eles estão crescendo 6%. Ou seja, os termos de troca foram muito favoráveis ao Brasil, né? O estado do Pará, ele continua sendo muito beneficiado pela mineração,
E o que ainda salva o Centro-Oeste é a agricultura. Ou seja, nos termos de troca, o que a gente exporta é menos aquilo que a gente importa, ainda tem um superávit que está crescendo, e crescendo substancialmente. Eu vou mostrar isso adiante para vocês. Portanto, o cenário externo, se o Brasil fizer o dever de casa e der certo, pode preparar para uma enxurrada de dólares que vão vir para cá. A Bloomberg me tirou o número, se o prêmio de risco cair para 150, né, era 400, há um ano e meio atrás, no impeachment, o que é que vai acontecer, Natan, com o prêmio de risco 150? Eu digo, olha, no modelo econométrico, isso dá um câmbio de 2,50. Bom, vai quebrar a indústria? Eu digo, não, não. Isso vai aumentar a produtividade do Brasil, inclusive da agricultura. Vamos lá, passa, por favor. Isso é juros, seguem abaixo dos padrões históricos. É isso que falei para vocês, quer dizer, é muito, muito favorável esse cenário externo para a captação de recursos, desde que se faça o dever de casa. Ou seja, o prêmio de risco país volte à média dos emergentes investment grade. Nosso prêmio de risco era 120, quando eclodiu a nova matriz econômica. Quando a gente perdeu investment grade, a gente estava com 120, 130 base point. Vou mostrar o CDS para vocês. O prêmio de risco caiu fantasticamente no Brasil depois de quê? Depois do impeachment. Porque ele saiu de 120, foi para 400, 450, o câmbio foi a 4,50, vocês lembram, né? E ele agora, por incrível que pareça, está em 172. A média dos emergentes que tem investment grade. E o que é investment grade, gente? O que é CDS? É o prêmio de risco país. É exatamente como um banco dá crédito para um bom credor e para um mau credor. E é isso que está acontecendo. Está caindo, e vai cair mais ainda se a gente não voltar para o populismo em 2018, e um agravante. E aí eu chamo, vocês são lideranças, tem muita liderança aqui, forcem o político de vocês a acabar com um churrasco na beira do vulcão. Não brinquem com a Previdência. Isso sinaliza para o mercado, tá certo? Os políticos estão tremendo de medo, porque tem 30 milhões de aposentados de votos no Brasil, ou talvez até mais, que representa hoje 50% do déficit público brasileiro. Esse é o churrasco que o Congresso está comendo, fazendo festa, com que a gente já conquistou, está crescendo e tal, mas tem os passivos a serem pagos. Pode ir adiante. Bem, eu já falei sobre o cenário internacional, tem essa tensão geopolítica. Não podia dizer que o mundo está feliz, tá certo? Precisava de um Trump para vir e dar um susto na gente, né? Então, tem um Trump, tem um Macron lá na França, que é bom, mas o líder hoje da maior potência mundial, 70%, desculpa, dos psicólogos, psiquiatras da Associação dos Psiquiatras nos Estados Unidos, acha que ele é uma pessoa instável emocionalmente para ser um presidente da República. Então, é a maior potência mundial, pode destruir 40 vezes o globo terrestre na mão de um presidente. Acalmem-se, porque lá tem o State Department, que é ele que... O Trump pode mandar jogar uma bomba atômica, mas o State Department talvez possa impedir. Eu acredito muito nessa instituição. Pode passar. Cenário doméstico. Eu falei para o Marcelo que o que querem saber hoje, vocês querem saber, eu também quero saber, que amanhã me chamaram para uma entidade de risco bancário, né? Eu não vou falar o nome, urgente, para dar uma palestra, mas terça-feira eu vou lá. Querem saber o seguinte, gente, o que é que vai ser o day after do Brasil?
a gente, de fato, está numa encruzilhada que não é pequena. O cenário bipolar que a gente tem, norte ou sul, tá certo? É muito grande. A gente está numa situação muito boa para partir para um cenário positivo. Muito boa. Mas tem que terminar de fazer o dever de casa. Vamos lá. Como é que um presidente da República, que tem 3% de popularidade, faz essas reformas? Nunca antes na história do Brasil, em termos de gestão pública, viu? Equipe econômica não precisa falar, né? Vocês viram o que aconteceu. Mas mudanças de fundamento, estrutura para o crescimento, nunca antes foram feitas reformas com coragem e com essa importância. A emenda do teto dos gastos, ela é, digamos, o happy end feliz do que o Fernando Henrique fez lá com a responsabilidade fiscal. Porque já não pode dar pedaladas. A Dilma não pode voltar a dar pedaladas nem se o Lula for eleito, porque ele bate num teto constitucional que vai... O que é que vai ocorrer? Uma crise institucional. Você vai tirar dinheiro da educação, da saúde? De onde é que você vai tirar o dinheiro? Vai ter uma briga dentro do Congresso, entre os ministérios, vão se armar aí de 38 para tirar dinheiro. Isso já está ocorrendo em estados como o Rio de Janeiro. Espero que aqui esteja mais a menos. Mas no Rio de Janeiro já falta dinheiro para quimioterapia nos hospitais. Isso, para um político, não é bom, né? Então, essa emenda é muito importante. É um teto. Você diz, Natan, querem rasgar a moeda? Ah, se for eleito um governo populista, só tem um meio hoje de você romper isso aí. Chama-se inflação. Com isso, o governo vai ser feliz, vai pagar as dívidas. E aí, como é que fala o goiano? Nós sabemos quem vai pagar a conta, principalmente os pobres e os miseráveis. Bem, nova lei das estatais, mudança de gestão dos estados, das estatais, reforma do ensino médio, uma grande evolução e revolução na educação brasileira, certo? Você não vai aprender latim antes de saber matemática e estudar português, gente. É uma revolução, não é uma evolução em termos de currículo escolar que ocorreu no Brasil. Eu tenho um amigo meu, ele não está aqui hoje, o Orlando Novaes, ele disse, gente, o que isso vai fazer no interior, está faltando tratorista que saiba ler o computador. É isso que vão ensinar eles a fazer. Lei da terceirização, mudanças no cartão de crédito. Eu botaria a lei da terceirização com a reforma trabalhista. Gente, nós temos 1/5 da produtividade do trabalhador americano. 1/5, 20%. Por quê? Porque 50% que você paga para ele, você não paga para ele. Né? Você não tem livre negociação. Ao contrário, esses sindicatos vivem da ineficiência da capacidade do trabalhador brasileiro. Eu não preciso me igualar aos Estados Unidos, mas eu posso dobrar essa capacidade. Se você sair da produtividade de 20 para 40 do salário que você paga, numa negociação direta, né? Porque não adianta, Lincoln outra vez, né? Você acabar com o capitalismo, você está prejudicando quem? Os pobres, o emprego dele. E as empresas brasileiras, eu diria, não vou falar de setores, né, senão eu perco o cliente lá na tendências, 80% são ineficientes. Se ocorrer uma abertura comercial no Brasil, nós somos um dos países mais protegidos, OCDE, do mundo. Você vai acabar com muita indústria que existe no Brasil, que sobrevivem. Por quê? Dinheiro do BNDES, dinheiro subsidiado, tarifa alta de importação. Quem paga a conta? O PIB, nós. Tá certo? Foi interessante, a Angela Merkel
respondeu quando o Trump reclamou: a gente só importa Mercedes, vocês não estão comprando nem Ford, nem Chevrolet. Ela disse: faça um carro bom que os alemães vão comprar. É isso que... O mundo globalizado está se tornando uma montadora de eficiência. E quem fugir dessa globalização é engodo. Ele está empurrando para baixo seu país, sua família, sua empresa. Bem, reforma trabalhista, eu falei, plano de recuperação para os estados, taxa de longo prazo. Isso eu vou falar mais adiante, porque isso toca diretamente no bolso das cooperativas. O que mais? Programa de privatização. Vocês sabem o que é privatização no Brasil hoje? Outra vez, só um impopular com 3%, como o Temer, ele pode fazer uma coisa dessa. Falar em privatizar a Petrobras, a Eletrobras, 57 empresas estão para serem vendidas. E tem a demagogia, esses salafrários, desculpa, gente, me dá raiva, porque a gente está nessa situação por causa deles. Isso é cabide, é a melhor lei contra a corrupção e cabide de emprego. Tem que privatizar, inclusive, aqui no Estado. Vocês sabem disso. Eu não vou dizer qual é o órgão que 80% da população não tem esgoto aqui. E, pelo amor de Deus, me dá água para vender, gente. Alguém vive sem água? Vamos lá. Então, a privatização, para mim, é um dos princípios que vai demonstrar para o mundo que o Brasil quer ser competitivo. Olha o que aconteceu com a Petrobras. Pedro Parente, gente. Um Pedro Parente. O que é que fez uma Maria Silvia? E, infelizmente, ela saiu por pressão de quem queria dinheiro barato, subsidiado. Olha a história que essa equipe econômica fez. Graças ao quê? O buraco que a gente estava nele. E, se Deus quiser, vai continuar. Pode passar. Guardem, por favor, Marcelo, guarde essa folhinha, tá? Das reformas que foram feitas. Você vai ver muito. Vocês sabem, eu gosto de contar números assim, é piada. O Maílson, que gosta de... Ele traz esses números lá para a gente. 80% das causas trabalhistas no mundo, sabe a quem pertence? A um país. 80%. Chama-se Brasil. Somos a 7ª economia brasileira do mundo, mas nós somos o primeiro em causas trabalhistas. Deus quiser, isso vai passar. Bem, e onde é que está o cenário binário? O cenário binário da felicidade está aí. Ou seja, é reforma da Previdência e eleger todo esse cenário otimista que eu vou falar para vocês. Outra vez, não me cobrem isso se ele não correr. A reforma da Previdência. Vou dar um número. Isso é bom que eu fui do mercado financeiro e empresário, isso me ajuda a ser candidato a intelectual. Vocês sabem, esse ano, o déficit do governo é de 159 bilhões, vamos botar para arredondar, facilitar a matemática, 160 bilhões de reais. Quanto é o déficit da Previdência aí dentro? 173. Portanto, esse governo estaria superavitário em 13 bilhões de dólares. E não precisaria ir para o mercado financeiro, se financiar e aumentar a relação dívida-PIB. Desculpa, gente. Está claro para vocês? Por que eu botei a reforma da Previdência? Porque isso é um sinal de longo prazo. E a economia, o investimento, depende do longo prazo. Toda a melhora que ocorreu em taxa de juros, câmbio, foi parceiros do Natan quando era no mercado financeiro, era banqueiro, é de trader. A Bolsa saiu de 30 mil pontos para 75 mil pontos, acreditando que isso ia ocorrer no Brasil. Grande parte já ocorreu, mostrei para vocês. Mas sem isso, que chama-se
a gente perdeu o investment grade, gente, não foi por causa do câmbio, não. As contas correntes, a balança de pagamento estava ótima. Risco de solvência. O grande risco que o Brasil tem, e a gente deve se preocupar, chama-se solvência do Estado brasileiro. E a gente está diante dele e está crescendo. Então, qual é o medo? Hoje você tem uma liderança nesse país ainda, se você somar os dois, o Bolsonaro e o Lula, com 50% dos votos. Interessante, né? Um homem condenado à cadeia 9 anos. Mas ele promete casa de graça, dinheiro barato, tal, barato, né? Dinheiro do BNDES. Então, ele promete e tem 80% da população que, infelizmente, né, não estão entre nós aqui, que acreditam que o governo tem Estado. Eles não sabem que o dinheiro é gerado aqui entre esses empresários. Eles que dão emprego, eles que pagam imposto. O governo tem, né? E assim a gente viveu. Ulisses Guimarães não foi diferente do Lula. Não foi, que descanse em paz. Aliás, o símbolo da década de 80 era esse, né? Era o do Ulisses Guimarães, de felicidade geral da nação. O governo garante educação, saúde, sobrevivência, o diabo quatro. E do Roberto Cardoso Alves, né? A política brasileira dando o que se recebe, dando emprego, dando dinheiro barato e tal, né? E nós estamos pagando a conta, gente. Esse é o balanço que eu trago para vocês hoje, tá? Do to be or not to be, né? Aliás, eu anotei o Stefan Zweig, ele dizia: o Brasil é um dos grandes países do mundo e é o maior potencial para ser o país do futuro, mas continua sendo. Ou seja, o passado nos impede disso, né? Vamos lá, passa adiante. Produtividade e crescimento. De fato, com essas reformas, com a situação atual e com aquelas duas cláusulas que eu coloquei lá, garantia de que vai haver solvência fiscal, o Estado brasileiro não vai quebrar, né? E a eleição de pessoas que garantam a continuidade do processo de reformas e dessa equipe econômica, porque quem salvou o Brasil foi a equipe econômica, não foi o Congresso Nacional. Tudo que vocês viram das mudanças de lei, de reforma, isso é forçado. O Temer, antes de ontem, 2, 3 dias atrás, já queria abdicar, ele vendo a pressão eleitoral começando, quer dizer, o pessoal indo na Brasília buscar dinheiro já, né, porque não pode, empresa não pode mais dar dinheiro, pedindo, acaba com esse negócio da reforma, pô. Né? Eu tenho aí 40, 50 milhões de votos no Brasil que dependem da reforma. Vamos continuar aí, assim, pelo menos até 2019. O mercado fez um nono para ele, prêmio de risco subiu, bolsa caiu, o dólar subiu. Calma, esse dinheiro tem perna curta, não é investimento que está crescendo. Mas, se de fato a produtividade, a agenda de reformas age nessa direção, avanços ainda são necessários no campo tributário, abertura da economia e privatização. São 3 fatores que a gente depende para dar continuidade, as pessoas acreditarem e voltarem a investir no Brasil. Ou seja, no nosso cenário básico, o PIB cresce 2,9% e a produtividade total dos fatores cresça 0,7%. O otimista é crescendo 3,8% e a produtividade 1,1%. E o pessimista é um crescimento de 1,6% com 0,20%. O meu, isso são números dos econometristas da Tendências. Os meus números são um pouquinho diferentes, gente. Por quê? Porque não olhe o crescimento que a gente projeta do PIB, né, entre 2018 e 2026, de 2,9%. A gente está crescendo 0,7% esse ano? Mentira. Nós estamos crescendo mais de 4%. A gente está saindo de um buraco
de menos 3,8%, 4% ao ano. 3 anos seguidos. Ou seja, a gente está recuperando o ano passado e crescendo 0,7%. Você está crescendo não 4%, mas está crescendo 3,8%. E se você crescer o ano que vem, tá certo? O patamar de 2014, diante dele, nós vamos estar crescendo quanto? 9 mais 3, 12% daquele nível que era 2014. Então, se Deus quiser que seja isso, com cautela. Pode passar. E produtividade crescente. Gente, pouca gente, eu me agarro a esse número, porque vocês, a maior parte das pessoas aqui viveram essa história. Olha o que aconteceu entre 85 e 90. O acumulado, produtividade total dos fatores, a capacidade de crescimento, o balanço positivo ou negativo do país, o acumulado foi de 5,3 negativo, uma média de 0,60, governo Sarney. Veio o Plano Real, com a abertura que o Collor fez, não estou falando do sequestro que ele fez, mas da abertura comercial que ele fez, com o Plano Real, entre 90 e 97, a média ficou positiva em 9,2. E, infelizmente, no rouba-rouba da política nacional, o pessoal queria ser feliz, tá certo? E os que queriam rasgar a moeda, tanto os políticos como os empresários, e o lobby dos empresários no Brasil que querem rasgar a moeda, eu posso dar o nome dos bois? Um deles, Fiesp. Eles derrubaram a Maria Silvia. Eles querem taxa de juros subsidiada. E quem espera subsídio, gente, que vá para o inferno, porque o subsídio no Brasil hoje é aumentar relação dívida-PIB, que no início do governo Dilma era de 50%, subiu 50% a relação de dívida-PIB. 50%, gente. Hoje é 75%. E chegar a 80%, o downgrade Brasil está assegurado. Então, isso para mim é muito, esses números, eu guardo eles. Guardem com vocês. O único governo racional que tomou, e não fez o dever de casa completo, né? Porque o Fernando Henrique é meio socialista, né? Mas o PROER dos bancos ele fez, mas as privatizações ele não fez. Fez muito pouco. Está aí. Uma média de 9% de crescimento numa gestão dele. E olha o que é Dilma, olha a nossa herança ali, menos 5,8%. Agora, com as reformas que já foram feitas, reforma trabalhista, abertura da economia que está começando, reforma da educação, fim da TJLP, eu vou mostrar para vocês, e aí vai um alerta também para os bancos cooperativos. Ou não são bancos, como é que chama-se? Tem um nome. Cooperativa de crédito. Aliás, eu, antes de vir para cá, depois que o Marcelo me convidou, eu andei olhando, gente, é muito humilde a quantidade de crédito e a posição de vocês no mercado financeiro brasileiro. 3,8%. O Ilan falou que o potencial de cooperativas no Brasil pode chegar a 10%. E, se Deus quiser, vai chegar. Tá certo? Tem aqui um número, meu filho me passou. Os ativos em 2017 cresceram 24%. Quer dizer, essa fidelidade que vocês têm, né, esse recurso de credibilidade que vocês têm em banco, vale tudo, né? Crescer 24% em um ano, né? Ter êxito na vida, Marcelo, é difícil. Manter é pior. É o que está pela frente. Pode passar. Isso eu já falei para você, taxa de investimento.
isso é 15,5%, o Brasil, para manter o nível de produtividade, as estradas, os aeroportos, as indústrias, precisa investir pelo menos 18% do PIB. Nós estamos investindo, ou seja, não estamos repondo com 15% de investimento o desgaste natural o que a gente vem perdendo em termos de capacidade de produção, de transporte, de logística, etc. e tal. Não tem investimento. Formação de capital bruto, eu não tenho esse número, a gente perdeu 28% nos últimos 3 anos. Isso é o melhor sinal de curto prazo que o IBGE dá para a gente, né? É formação bruta de capital fixo. Passa, por favor. Política monetária. Precisa falar alguma coisa? Hein? Bom sinal? Ótimo. Olha a produtividade que vamos ganhar na economia brasileira em termos de PIB potencial de crescimento, porque o oxigênio da economia chama-se taxa de juros. E, infelizmente, a taxa de juros no Brasil estava aí, né? Assim, isso é Selic, 11%, 12%. Esse ano, pelas tendências, e eu acredito que pode ser até inferior, vai fechar com 7%, o ano que vem, 6,75%. Você sabe que taxa real de juros é isso, gente? 3%. Não é 1% ainda no mercado comum europeu. Mas quem está saindo hoje, a média de crédito de vocês, das cooperativas, ainda, é acima de 30%. Com a inflação de 3%, qual é a taxa de juros que vocês estão pagando? 27%. Ninguém aguenta isso. Como é que a gente vai abrir uma economia para ser competitiva? Imagina um setor imobiliário. O setor imobiliário é o maior beneficiário, porque é um bem de consumo, é o maior bem de consumo e exige o maior anos de crédito. Agora, qual é o potencial hoje que você vai ter com taxa de juros reais, se de fato esse cenário nosso seja real, de uma taxa de juros convergindo real para 3%, 4%, comparado com 25%, 30%. Calcula isso, 20 anos exponencial, o aumento do poder de consumo do metro quadrado no Brasil. Digamos que ele não aumente o salário dele, real, mas o custo dele de financiamento exponencial por 20 anos não vai ser de 20, de 2 a 40, não. Vai ser 200%. Você vai aumentar a capacidade de pagamento dele. E assim para o trator, para a máquina. Não é só no lado da demanda, é no lado da oferta também, né? Pode passar. Curva de juros na BMF. Também não precisa falar muito, não, né, gente? Olha, olha de setembro, a curva de juros a termo, até 2025, de janeiro, que a gente teve, de outubro 17, mas eu tenho ela desde janeiro. Se você pegar de janeiro, fevereiro de 2016, é um absurdo. Isso aqui é janeiro de 2017, é quase nada, né? A taxa de juros de financiamento do Tesouro Nacional caiu 5%. Vocês sabem quanto representa 5% da dívida pública de 4 trilhões? Quanto está economizando hoje e beneficiando a dívida pública? 200 bilhões de reais. A menos, tá certo? O Tesouro, em vez de pagar 600 bilhões de taxa de juros, está pagando agora 400 bilhões só de taxa de juros ao ano. Imagina isso, as empresas, as pessoas físicas e jurídicas, né? Vamos lá. Concessões de crédito pessoa física. Até 2016, esse número vinha caindo, né? 2015,
2016, 9,1% ao ano. O crédito vinha caindo. Primeiro sinal de retomada da economia está aí. Em 2017, 4,9%, e para o ano que vem, a gente projeta para 2018 5,6% de aumento do crédito em geral no Brasil. Olha a diferença, menos 9 para mais 5, são mais 14, gente. Do nível, né? Pode passar. Aliás, isso é o crédito livre, tá? Aí não está contaminado pelo BNDES, Caixa Econômica. Eu quero crédito livre a mercado, privado, onde vocês são parte dele. Pode passar. Precisa falar alguma coisa? Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele, porque ele é goiano, que diz, rolo é aquele que eu estou fora, quando eu estou dentro é business. Isso, para mim, isso é rolo. O BNDES é rolo. Eu não tive dinheiro a 4%, quando estava a 15%, 16%. Quantas pessoas foram beneficiadas por isso? Não, isso não é só ciúmes, não, gente. Isso é na veia competitividade. Porque se você... Como é teu nome? Geraldo. Se você tem dinheiro a 4% e o Marcelo tem dinheiro a 18%, ele não precisa ser competente para ganhar de você, não. Você distorce todos os preços relativos, todos os incentivos à eficiência e investimento dentro da economia. E assim a gente viveu quantos anos, gente? No engodo de TJLP, TR, etc. e tal. Então, rolo é aquele que eu estou fora, porque, felizmente, chegou alguém e disse, para, porque pouco tempo atrás o BNDES só tinha 10, 12 bilhões de crédito. Com o governo PT, ele chegou a 700 bilhões de reais de crédito. É rolo porque eu não estava dentro. Se eu estivesse dentro com meus filhos, aí eu dizia, não, gente, big business, passa. Esses são desembolsos do BNDES. Isso é o corte que aconteceu e está acontecendo. Pode passar, já me prolonguei. Taxa de juros média, pessoa física. Está aquilo que eu falei para vocês. Em 2015, 2014, era 63%, 70%, 55% ainda é hoje no mercado livre de crédito para as pessoas. Gente, com inflação de 3%, você pagar 55%, é triplicar a quantidade de bocas na família, né? Não vai sobrar para ninguém comer. Mas isso, graças a Deus, a gente viu nas projeções da taxa de juros, isso está caindo. Vai ser paulatino. Não vai ser taxa Selic amanhã para dar de crédito, não. Não tem. É demorado o processo. Se Deus quiser, vai ser demorado 1, 2, 3, 4 anos. Vai melhorar, porque tiraram o bode da sala. Não vai ser tão ruim como no governo da Dilma. Mas a melhora, se Deus quiser, ela vai ser gradual e responsável. Mas 51% que custa hoje, no mercado livre de crédito, inclusive, vocês vão dizer, Natan, cartão de crédito está incluso? Está. E cartão de crédito, com tudo que o Banco Central fez, caiu de 380, 350 e hoje está em 250 só. A taxa de juros, você vai no supermercado e se financia com 12 pagamentos num televisor. Vamos lá. Taxa média de juros, pessoa jurídica. É baixa. Olha a queda de 65, né? De 20, estamos com 22%. Mas a grande revolução vai ser para a pessoa jurídica, sem dúvida. Isso deve ocorrer, inclusive, nas cooperativas. Espero que esse seja o caminho. Vamos lá, pode passar. Inadimplência. Inadimplência está melhorando,
graças a Deus, a gente vê no gráfico ali, ela atingiu o pico em 2012 e caiu. Depois eu falo para vocês como é que caiu. Caiu com subsídio, com o maior estelionato eleitoral desse ano. Eu não, meu filho do setor imobiliário se beneficiou com isso. Quem não lembra, você comprava um metro quadrado, sei lá, por 3, 4 mil reais, no fim do ano já custava 8, né? Foi crédito subsidiado, gente. Alguém tem que pagar essa conta. Então, de fato, a inadimplência está aí, das pessoas físicas. Hoje estão devolvendo apartamentos mais do que acho que estão construindo, com certeza. Ou casa, financiamento da casa própria. Vamos lá. Passa, por favor. Isso fala alguma coisa para vocês? Se Deus quiser, não tem ninguém aqui no meio, né? Isso chama-se recuperação judicial. A linha verde foi 2014, a linha azul foi 2016 e, graças a Deus, em 2017, parou um pouco. Ou seja, mais de 1.800 empresas pediram recuperação judicial. Quando, em 2014, era metade disso, 1/3 disso. Ou seja, é o que eu chamo, não sei qual é o passivo oculto que tem os bancos, que tem as pessoas jurídicas no Brasil para pagar essa conta. E, cuidado, tem muito dinheiro pré. Tem dinheiro pré do BNDES, que ainda é 6%, 4%, mas tem dinheiro, ou seja, custo de financiamento a 50%, 40% que tem que ser pago. Eu não sei da capacidade, como isso ainda vai bater no nível da atividade e na solvência das empresas. A gente está vendo que na inadimplência está melhorando, né? Está melhorando substancialmente, mas é um processo. Ninguém espere bolha e curto prazo. Vamos lá. Spread de taxa Selic. A linha verde é o total. E a Selic é a curva preta. Aí diz, pô, Nathan, mas tem que quando o crédito total era superior, tá certo? O crédito, o spread, era negativo em relação à Selic. Que dinheiro é esse? É dinheiro subsidiado, gente. 56% do setor financeiro ainda é estatizado no Brasil. 56%. Imagina naquela época. O que é que está ocorrendo e qual é a nossa projeção? Ainda vai subir um pouco em até 2018. 2017, a gente já percebeu uma queda, tá certo? Nesse gap entre Selic, ou seja, entre o DI e a média de crédito livre. Você tem aí, qual é o custo hoje? É 7,50%, 8%, certo? É um prêmiozinho em cima do DI das empresas, mas ainda está custando, a gente projeta para 2022 que alcance 10%. Hoje, ainda está bem acima disso. Está a nível de 35%. Ou seja, o crédito, o custo do dinheiro para financiamento ainda é muito alto. Pode passar. Precisa falar alguma coisa, gente? Olha a revolução que o fim do dinheiro subsidiado já está causando no Brasil. Ou seja, a TJLP é esse gráfico vermelho. Bem, quem tomou pré com TJLP, crédito por 10, 15, 20 anos, e a gente conhece empresas beneficiadas com isso, que vão continuar tendo dinheiro subsidiado. Mas o mercado, você imagine,
a maioria do Mercado Livre, juros nominais do Mercado Livre, a diferença que vocês viram ali entre 50% e 10%, né, do DI para o crédito livre no Brasil, olha como ele já está encolhendo. Isso não é evolução, não, isso é revolução. E não tem por que ser diferente. A TLP vai ser igual a NTN-B. Ou seja, os spreads de captação, inclusive de vocês, vai encolher muito. Eu preparei 2 quadradinhos que você pediu, a gente vai ver adiante. Portanto, gente, olha os desafios que estão diante dessa sociedade. A gente não é feliz porque não quer. Né? Porque tem um Congresso que anda se alimentando de churrasco na beira de um vulcão. O processo que se deu início com a queda do governo da Dilma. Essa equipe econômica, as mudanças que foram feitas estruturais pelo governo Temer, mas pela equipe econômica. Isso me dá uma expectativa de ganho de produtividade. Eu digo, o Brasil hoje, ele está numa bifurcação, digamos assim. Não tem outra, gente. Não tem mais meio do caminho. Ou a gente vai ser Austrália, renda per capita 35, 40 mil dólares, ou a gente vai cair, né? A gente já chegou a 12 mil dólares per capita, e caiu para 9 mil dólares a renda per capita. Ou a gente vai para a Austrália, ou vai para a Venezuela. Não tem meio de caminho. Não existe meio de caminho. E esse é o recado difícil que eu quero dar para vocês. Que forcem os políticos de vocês votarem na Previdência. O Gustavo Franco escreveu um artigo, domingo passado, dizendo o contribuinte oculto da Previdência. Porque em 88, com a Previdência, quando se declarou felicidade geral de todo mundo, após 30, 40 anos de trabalho, os netos hoje têm 28 anos e estão pagando essa conta. Meu filho, eu posso falar aquela palavra? Não, não vou falar, não. O que é que eu acho? O que é a Previdência? Hein? É tudo maior de idade. É pedofilia. É uma carga de pedofilia. O que a gente está gastando hoje, 50% do gasto público está indo para eles. Sabe quem vai pagar isso, se a gente não mudar? Os nossos netos, que vão nascer ainda. Ulisses Guimarães que me desculpa, gente, mas essa história foi escrita e comandada por ele na Constituição de 88, que prometeu felicidade geral gratuita para a nação. Né? É claro que, quando veio o governo PT, ele explorou mais ainda, com todo pelo social. Esse é o grande passivo que a gente tem para pagar. Vamos lá. Isso você... Não sei se você chegou a ver, Marcelo. E aí é o alerta. Aí o alerta. Queda de juros e mudança de compulsão de resultado. Face às despesas administrativas e com o pessoal. Receita com serviço e tarifas cooperativas ainda é bem menor e representativa do que na média do sistema financeiro nacional. E fica mais distante ainda dos principais bancos do país. Isso quer dizer o seguinte: olhe do lado esquerdo ali, com os bancos múltiplos. Isso é inédito, foi você que pediu, é da tua propriedade, mas, se você me permite, eu vou usar isso em outras palestras. Viu? Olha quanto é a receita de serviços e tarifas com os bancos comerciais. Chega a pagar 63,5% das despesas pessoal e administrativa. O overhead é pago com tarifa de serviços bancários. Talão de cheque, transferência, aplicação. Isso. Vocês só pagam 34%, a metade. Ou seja, se de um lado eu alertei sobre o spread,
né? Vocês hoje têm, sob o crédito que vocês dão, um spread gordo, né? Você tinha um DI gordo para aplicar as reservas da cooperativa, 9,9 do CDI, uma coisa assim, não é isso? Você não vai ter mais 9,9 de um CDI de 12. Você vai ter, sobre 50% disso, que vai para 6,75, que é a nossa projeção de taxa Selic. Então, esse é um alerta. Vocês não vão conseguir sobreviver, gente. O sistema privado vai se adequar. Ele já se adequou. Ele já aumentou tarifa para tudo, sem você sentir, mas já subiu o preço dos serviços. Ou seja, ou vocês demitem, corta custos, aumenta a eficiência de vocês, não sei como, tá certo? Eu acho isso muito difícil, espremer tanto essa laranja, sem quebrar ela, a qualidade do serviço e a capacidade operacional, mas tem que fazer. Tem que fazer. Porque, senão, não sobreviverá com essa queda de taxa de juros. Aí você diz, mas, Natan, você falou que vai haver um salto enorme na demanda por crédito. Você vai aumentar o potencial enorme das famílias, das empresas se endividarem. Eu digo, mas tem um trade-off. Entre hoje, que já ocorreu, com o DI, com o CDI, essa queda de taxa de juros. O pessoal está com fome, né? Eu também. Vou terminar. Vamos lá, gente. Está feito o dever de casa? É isso aí. Esse é o recado. É produtividade e eficiências que você tem que aumentar. Passa, por favor. Não, pode passar. Pode passar. PIB da construção civil continua caindo em 17. A gente espera que em 2018 tenha um pouco de crescimento, uns 3% aí, 4%, uns 3,1% para 2018, mas por enquanto está caindo. Passa, por favor. Pode passar. Financiamento imobiliário. Isso tem que explodir, gente. Vai explodir. Com essa queda de taxa de juros real, eu mostrei para vocês qual é o custo de financiamento hoje no Brasil. Fora a Minha Casa Minha Dilma, que é subsidiado, desculpa, Minha Casa Minha Vida. Vamos, passa, por favor. O que vai entrar no mercado, no lugar de TJLP e para a construção civil, é o que financia 80% da construção no mundo. Até o Irapã me lembrou que isso já teve no Brasil. É o covered bonds, com garantia. O Banco Central não. O Conselho Monetário Nacional já aprovou isso. Tá? É a letra de crédito, letra imobiliária garantida. Isso é crédito de 20 anos. Tá? E os bancos vão sair, eu acho, viu, que vocês, nas cooperativas de crédito, têm que olhar isso aí, porque esse é o grande mercado. Esse é um grande mercado que vai ser aberto, que já está aprovado a partir do dia 1º, e não vai bombar. Os grandes bancos já começaram, já tem o produto pronto para lançar dia 1º de janeiro esse produto, financiamento da casa própria. Passa. Não precisa falar nada não, né? Por que eu alertei sobre os dois problemas? Reforma da Previdência, tá certo? E quem vai ser o próximo governo. Olha aí, ó, dívida pública. Quando a Dilma, ela assumiu quanto? Em 2012, 2013? Hein? Em 2011. A relação dívida bruta, dívida PIB, era de 51,3%. Hoje, a gente está ao nível de 76%, ou seja, até 2020, a gente chega a 80% de relação.
Ou seja, não vai sobrar poupança para financiar nada, gente. Ou você estanca isso agora, ou não sobra. Pior, o estrangeiro, por causa dessa insolvência fiscal, vamos ter um downgrade, vamos ter um rebaixamento do prêmio de risco, e os investidores externos não virão. Eu já estou cansado. Eu tenho que terminar. Passa mais rápido. Vai ficar à disposição. Está claro para vocês? Porque eu estou chamando a atenção da Previdência Social. Esse é o resultado primário do governo central, gente. Para 2014, você estava positivo. 2015, você estava negativo em 28% do orçamento. Ou seja, a partir de 2015, 2016, nós estamos negativos. Se ocorrer, isso está calculado, se ocorrer a reforma da Previdência, 50% a 60% dela. Idade mínima e mais um cacareco. Não vai mexer muito com funcionário público, né? Se isso ocorrer, está aí. A gente já recupera a partir de 2018. E prestem atenção da importância do teto. Isso aqui representa o teto da relação arrecadação e gasto, o poder orçamentário do governo federal no Brasil. Ou seja, 2017, a gente já está estourando, mas não está em vigor ainda a lei. A crise constitucional, institucional, ela já estoura em 2018. Esse é o risco. Essa é a importância. Isso aí é só a Previdência. Olha o gasto da Previdência em relação ao resto. Está comendo tudo, gente. E está crescendo. Demograficamente só vai piorar. Né? Meu pai faleceu com 62 anos. Eu estou com 78 e ainda estou enchendo o saco de vocês aqui com palestra. Vamos lá. Passa. Aquilo é resultado dos estados. Eu não quis mostrar para vocês. Sobre taxa de câmbio, as expectativas minhas, tá, em relação à balança comercial, olha o que faz o estelionato eleitoral da dona Dilma em 2013, tá certo? Quando ela viu que a inflação estava estourando e tinha eleições em 2014. Eu vou te mandar aqueles artigos que eu te prometi, que nós antecipamos isso no pé da letra. Chama-se o tripé. Ela acabou de acabar com o tripé e a nova matriz econômica foi adotada. Eles mantiveram a taxa de juros com 7,25, com inflação indo para 12. E fizeram um estelionato eleitoral. Começaram a vender futuro de câmbio. Venderam $500 bilhão para manter o câmbio baixo, sem precisar subir a taxa de juros, por causa das eleições de 2014. Vocês imaginam quanta dívida eles obtiveram com isso? Que distorção eles fizeram? Gente, isso é salafraria, é falsificar dinheiro. Eles mantiveram a taxa de câmbio e a inflação com o quê? Com o aumento do déficit público. Acho que acabei já. Vamos lá, termina aí. Passa. Taxa de câmbio, a gente prevê 3,15 para esse ano e equilibrado. Agora, se o Brasil der certo e, de fato, houver a enxurrada de dólares, e vai vir, se o Brasil der certo, eu não retiro minha previsão de câmbio a 2,50, que eu falei para a Bloomberg. Em discordância, a tendência, eu não posso isso, porque você não pode colocar isso no modelo econométrico. Então, eu tenho que falar que a taxa de câmbio vai ser 13,36, mas não vai. Não vai. Vai vir muito dinheiro de fora. Para vocês terem ideia, chegou a 20%, quando as taxas de juros estavam altas, o financiamento externo, do poupador externo da dívida pública brasileira. Hoje está em 12%. Eles já começaram a ir embora. Com medo de quê? Da insolvência. Isso vai voltar.
Vamos lá. Bem, são projeções macroeconômicas que eu deixo para vocês, da tendências, gratuitamente. Aí isso vai ficar para vocês. Pode publicar, 2017, 2018. Pode passar. E conclusões. Rápido. Eu tenho menos de 5 minutos. Economia... Não, essa daí. A economia está se recuperando com a melhora da gestão macroeconômica, queda de inflação e dos juros. Reformas são fundamentais para fornecer base estrutural para as melhoras nos próximos anos. Questão fiscal segue crítica de curto prazo, está lá no gráfico. Se a economia ainda está na direção correta, o cenário político é o principal fator decisivo do ano eleitoral 2018. É isso que vai devolver o investimento e a credibilidade nossa em relação a esse país. É isso, gente. Se tem alguma pergunta, obrigado pela paciência. Era que vocês queriam escutar, Marcelo? Cumpri o dever de casa. Obrigado. Obrigada, Nathan Blanche, pela sua presença. Obrigada pela presença de todos no nosso primeiro Ecos, Encontro de Conselheiros do Cicobi em Goiás e no Tocantins. Que venham os próximos. O almoço vai ser servido, um almoço que foi preparado com muito carinho para vocês. Boa tarde. Stay.